Saudações a todas e todos e todes. Sejam bem-vindos ao evento de 3 anos da No Front na construção da nova era. A gente sabe que a situação no Brasil está extremamente complicada, mas é exatamente nesse momento que a gente precisa olhar para as nossas referências, que a gente precisa construir uma base sólida para a gente se organizar em torno do futuro. E é por isso que eu tenho a honra enorme de abrir esse evento com ele, que é praticamente o padrinho da No Front. Ele é um herói vivo para mim, uma pessoa extremamente relevante. Kleber Simões, também conhecido como KL DJ, ele vai estar hoje participando da nossa conversa. Seja muito bem-vindo, KLJ, é uma honra ter você aqui. Saudações a todos, a honra é minha. Quero agradecer muito o convite, você é uma figura fundamental na nossa história da No Front, pensando aí, né, na construção desses 3 anos, era muito importante para a gente ter a sua presença aqui conosco, então quero agradecer muito a sua disposição, e vamos começar esse bate-papo. Eu queria começar, assim, e eu tenho refletido muito sobre o papel do rap, não só na minha vida, mas acho que na vida de toda uma geração, né? E algumas gerações. Uma coisa que eu queria te perguntar é, olhando para trás, como que você vê o papel do rap na construção da sua subjetividade? E até falando assim em causa própria, o rap me ensinou muito sobre autoestima, sobre dar valor a quem eu sou e ser exatamente quem eu sou. E eu queria saber, para você, no seu processo, como que você vê o rap nessa construção subjetiva, emocional, nessa percepção de si? O rap, ele dá para dar vários exemplos. Ele é o irmão mais velho, que muita gente não teve, é o pai, que muita gente não teve. É um poste de luz numa rua escura para te dar a direção de onde caminhar. Entendeu? Através do rap eu fui muito influenciado à leitura. Através do rap eu conheci Malcolm X, lendo Malcolm X, aí também eu conheci Marcus Garvey e conheci vários outros líderes, homens, mulheres. O rap também me incentivou muito a leitura, a ler qualquer coisa, um pedaço de bala, um papel de bala. Me fez ir atrás da informação, e quando você se informa, sua mente se abre para o mundo, você sabe onde você está no mundo, você sabe quem você é. Então, o rap, além de todos esses exemplos que eu dei, eu vejo o rap como um fenômeno espiritual também, mundial, entendeu? Eu acho que os planetas estavam alinhados quando o rap começou, quando foi plantado o embrião do rap ali pelo Kool Herc, que veio da Jamaica. Aí, fazendo outro link, a Jamaica é um lugar super especial, porque o House saiu da Jamaica, Marcus Garvey era jamaicano, Bob Marley, entendeu? Kool Herc trouxe a ideia, o hip hop da Jamaica. Então, tem tudo isso, você vai linkando uma coisa com a outra. Então, eu sou muito grato, né? Eu não vou chamar de religião o rap, não vou chamar de religião, mas o rap tem esse poder aí da gente se identificar e seguir, e ele tá no nosso DNA, fazer parte da nossa vida, entendeu? Eu vejo assim. E tem uma coisa para a gente pensar, assim, porque o rap, ele, além de ter esse caráter geracional, ele coloca a gente em movimento, né? Na medida em que ele coloca a gente para pensar na diáspora e na nossa conexão com os nossos irmãos que estão nesse movimento da diáspora que começou há muito tempo, e também coloca a gente para pensar futuro, né? Você lembra-se o momento que você falou, cara, economia é uma chave central para a gente pensar a emancipação do povo preto? Foi nessas leituras com Marcus Garvey e Malcolm X? Qual foi o momento assim que você falou, cara, organização financeira, ou pelo menos olhar para essa questão econômica, é uma chave central quando a gente fala de empoderamento negro? Começou na leitura com Malcolm X. Em certo momento, ele fala que
Os pretos devem fazer o dinheiro girar entre eles, sempre que possível. Foi aí onde eu me liguei, eu comecei a praticar e eu vi que dava certo, dá muito certo. A partir daí que começou. Agora, o lance da educação financeira veio depois, né? Com a leitura do Malcolm, me despertou esse lance da gente fazer as coisas entre nós. Com a leitura do Pai Rico, Pai Pobre e Os Segredos da Mente Milionária, aí foi mais profundo, né? Que aí eu aprendi a me organizar, eu comigo mesmo, entendeu? E fazer mais dinheiro a partir disso e, consequentemente, colaborar com mais irmãos, né? Sim. Você chegou a ter algum momento assim de, digamos, descontrole logo no começo da carreira, juventude, que é uma coisa que a gente vê muito acontecendo em algumas gerações, né? De ter um movimento da ostentação no funk e que acaba sendo quase que uma resposta para uma vida de negação e de privação, né? Aquela coisa de a gente tem muito pouco e é acostumado a viver com muito pouco, quando a gente tem um dinheiro a mais, a gente acaba ficando, às vezes, desnorteado, né? Sobre como gastar, sobre a melhor forma. Olhando assim para sua trajetória, você acha que em algum momento você chegou a ficar confuso, assim, com a ascensão da carreira? Já, com certeza. Você começa a fazer muito show, muito trabalho, você acha que aquilo não vai acabar nunca. É como se fosse uma fonte de água natural, que não acaba nunca. Só que acaba. Ou diminui. Se você não souber administrar, o dinheiro é uma energia. Assim como o sexo. Se você não souber dosar, se você não souber equilibrar, você se perde. É igual o fogo. Com o fogo, você pode fazer comida, aquecer sua casa, mas você pode pôr fogo na casa também. Então, é uma energia. E a maioria dos nossos que não tiveram uma estrutura financeira, não tiveram uma estrutura familiar e não tiveram a informação, se perdem no caminho, porque é o que eu falei, o dinheiro começa a entrar muito fácil, você sobe muito rápido, começa a trabalhar muito, todo mundo quer ver o seu show, todo mundo está comprando sua música, seus discos, entendeu? Sempre aparece trabalho. E aí você fala, isso não vai acabar nunca. É aí onde você vai comprando sem controle, entendeu? Você compra carro, compra casa, compra mais um carro, compra relógio de ouro, compra isso, não sei o quê. E aí quando você prestar atenção, você está cheio de dívida e a fonte começa a diminuir, né? Você também, muitas vezes, quer viver um estilo de vida que não é o seu. Você quer viver o estilo de vida dos ricos ou do assim chamado ricos para ser aceito por eles, ser aceito no meio deles. E aí o tempo passa e quando você vê, você está no vermelho. São vários exemplos, né? Acontece isso de várias maneiras. Eu estou dando uma visão assim mais rasa da coisa. Tipo assim, não são só os pretos que se perdem, vários brancos se perdem também, porque não sabe administrar o dinheiro, entendeu? E administrar o dinheiro é trabalhoso. Você ter controle sobre o dinheiro é trabalhoso. Exige um trabalho, né? Você tem que estar ali sempre conferindo, anotando o que entra, o que sai, analisando o seu orçamento para o mês vigente. São muitas questões, né? Agora, a gente tem que ter empatia também, porque uma pessoa que nunca teve nada e tem um talento extraordinário, faz sucesso de uma maneira muito rápida, ela vai querer, com certeza, ter tudo aquilo que ela nunca teve. E mais, aí muito mais. Existem vários casos, não são nenhum, nem dois, nem três, nem quatro. São muitos casos de pessoas que enriqueceram muito rápido e perderam tudo muito rápido também. Essa coisa do tudo ou nada, né? A gente, no nosso curso, a gente trabalha ela a partir da música do Nego Drama,
Porque, querendo ou não, essa coisa da gente viver entre o sucesso e a lama é quase que um fantasma que assombra a gente, né? Porque a gente tem casos de pessoas negras que têm carreiras de excelência, que conseguiram aí ultrapassar uma série de muros, mas que fizeram aquela coisa meteórica, né? De Exatamente. ter de estar do luxo ao lixo em um período de tempo muito curto, e aí a gente vê o quanto que organizar financeiramente tem a ver com um autocuidado para com o que a gente está produzindo, né? Você ser protagonista. Não sei se você lida com muitos artistas que delegam essa parte da administração. Ah, eu só quero tocar música, eu não quero saber de valores, eu não quero saber de nada. Mas você acaba também delegando uma parte muito importante, que é o valor que você produz. Exatamente. É como eu te falei, é trabalhoso, por isso que as pessoas delegam. E uma coisa que eu estava pensando, assim, é que na própria discografia dos Racionais, essa coisa do consumo, ela vai mudando, né? Se a gente pega, por exemplo, um disco como Sobrevivendo no Inferno, ele é um disco que fala de um momento de uma necessidade latente tão grande pela sobrevivência da luta pela vida, né? Que a própria interação com o consumo, ela vai se dar de forma diferente. Se a gente olha O Homem na Estrada, se a gente olha Fim de Semana no Parque. Quando a gente vai para o Nada Como um Dia Após o Outro, a gente tem uma mudança de percepção, né? Que eu já ouvi em algumas entrevistas de vocês ser relacionado com os acessos que vocês tiveram depois do Sobrevivendo do Inferno, assim. Como é que foi para você? O mundo se expandiu, por exemplo, fazer show na gringa, e conseguir fazer isso num caminho onde todo mundo dizia que era impossível, né? 4 homens pretos de um dos bairros vindo de regiões extremamente marginalizadas das cidades. E nos anos 90, 2000, me parece que vocês conseguiram romper muitas barreiras, assim. Como é que foi para você e como que você vê isso refletindo no seu som, assim? Você acha que esses acessos, eles mudaram muito o que vocês estavam desejando da música? Na minha visão é o seguinte, entre o Sobrevivendo no Inferno e o Nada Como um Dia, assim, falando a grosso modo mesmo, assim, bem resumido, a gente deixou de ter culpa. Eu estou falando minha visão, meu olhar, certo? A gente deixou de ter culpa de ter o dinheiro, de ganhar o dinheiro. Isso também não quer dizer que a gente fez qualquer negócio para ganhar o dinheiro. Mas se o dinheiro está disponível para você de uma maneira que não vai te corromper, a gente tem que ir lá buscar ele sem culpa. Então foi isso. Eu acho que a gente se livrou dessa culpa. Era um tanque de guerra que estava nas nossas costas. Né? Tipo, não dá para ter nada. E quando a gente ganha, tem que dar para todo mundo, tem que ajudar todo mundo. A gente começou a pensar em nós mesmos também. Né? Porque o Racionais é fonte geradora de dinheiro para outras pessoas também. Então foi isso. Eu poderia falar de mais outras coisas, mas eu acho que a melhor resposta é essa: a gente se livrou da culpa e ganhou dinheiro de uma maneira inteligente. E mesmo assim, a gente negou, a gente falou não para muita gente. Continuamos falando não até hoje, né? Então é uma resposta muito particular, muito individual. Sim. E se a gente parar para pensar, né, a culpa, e a gente falou sobre isso no aniversário da No Front, né, o quanto que o sistema, a gente é criado numa sociedade muito baseada em valores cristãos de abnegação, né, a gente cresce com essa ideia de que os ricos não herdarão o reino dos céus, de que o dinheiro corrompe, de que o dinheiro é sujo. Para você especificamente, assim, como é que essa chave da culpa virou e você entendeu que, inclusive, se organizando dava para ajudar mais a sua família, a sua comunidade? Você consegue se recordar, assim, qual foi a visão que você teve, a realidade que você conheceu, que você falou, cara, tá tudo bem eu viver de forma confortável, não preciso estar cultivando, né, uma coisa para provar
para as pessoas que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu posso viver bem, e inclusive isso é pedagógico, porque as pessoas carecem de referências de homens negros envelhecendo com qualidade, envelhecendo bem. Você consegue lembrar isso? Lendo Pai Rico, Pai Pobre, ficou claro para mim que a religião católica cristã colocou essa culpa em mim, na minha família, porque eu cresci ouvindo minha mãe falar isso. Aí, voltando lá para o Malcolm X, eu também entendi que a Igreja Católica implantou essa mentalidade para nós, os pretos, continuarmos tendo a mentalidade do escravo. Né? A religião fez isso conosco. Nos ensinou que o reino dos céus não é aqui, é lá. Então aqui você vai continuar escravo, pobre, que tá tudo bem. E não tá tudo bem. Só que isso entra na sua mente de um jeito que você acha que você tá fazendo certo. E aí é aí onde vem a culpa também. A culpa de não ter dinheiro, de não ganhar dinheiro. Eu não posso, que se eu ganhar, eu vou ser um pecador, eu não vou pro céu, eu vou ser igual aos outros, eu vou me equiparar igual aos outros que são ricos. É complexo, uma coisa vai linkando a outra. Mas o momento que eu, individualmente, virou a chave, foi lendo O Pai Rico, Pai Pobre em um determinado capítulo. O autor é muito convincente, né? O jeito que ele escreve te convence mesmo. Aí você fala, porra, é mesmo, né, cara? É através do exemplo que a gente consegue perceber muita coisa. Então, ele deu vários exemplos ali no livro. O Malcolm X era muito bom nisso também. Ele dava muitos exemplos. E é com o exemplo que você consegue entender as frases, as ideias dos outros, né? Dos grandes pensadores e tal, enfim. E aí virou a chave. Eu falei, puta, é verdade, né, cara? É isso mesmo. E uma coisa que eu tenho pensado muito, né? Hoje a gente está num momento politicamente péssimo no Brasil. A gente está vivendo aí consequências de ter um genocida na presidência da República. E muito tem se falado sobre essa questão do caráter político da arte, da necessidade de posicionamento dos artistas e etc. Tem uma coisa que eu queria ouvir um pouco a sua percepção, que eu acho que a gente precisa ampliar a ideia de política, entendendo que não é só essa política institucional e o voto. A forma como a gente se porta em relação, por exemplo, aonde a gente consome, com quem a gente fecha, isso tudo também é política. Você acha que, assim, também faz parte de um posicionamento político? E qual que é a importância desse posicionamento na sua vida, assim, enquanto KLJ, Kleber Simões, esses valores do Cores e Valores? Política, meu, é o que você falou, é diária. A política é a arte de lidar com o outro, né? De lidar com o outro em sociedade. E então, veja bem, Gabriela, eu não dependo mais do Estado. Eu não dependo. Como que eu vou dizer? Não preciso que o Estado me dê nada. Entendeu? Mas eu estou vendo que o presidente ele está intrinsecamente ligado com a economia. Esse presidente que está aí, ele está prejudicando a economia do país num todo, no mundo inteiro. Se entrar um outro presidente de esquerda ou de centro ou de direita também, eu vou continuar não dependendo dele. Mas economicamente falando, me prejudica ou me favorece. Você entende o que eu quero dizer? Eu não estou falando aqui que eu que eu sou de esquerda ou que eu sou de direita ou que eu estou no centro. Mas eu estou fazendo uma comparação com os chefes de Estado, de quem controla, quem comanda o país. Então, eu não sei se eu estou respondendo a sua
pergunta, porque às vezes não é tudo. A resposta não é preto ou branco, entendeu? Não é preto no branco. Tem várias nuances. Sim, sim, e eu acho até que hoje existe uma polarização intencional, assim, sabe? De querer reduzir a ideia de política a toda essa patifaria eleitoral. Quando, na verdade, a gente tem um posicionamento, e aí quero chegar, por exemplo, você é vegano, e vegano por um compromisso político também para com o mundo, né? Não depende do Estado e de partido nenhum, está relacionado a um entendimento sobre a sustentabilidade do mundo que a gente vive. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar, assim, o que você considera consumo consciente? E hoje, assim, você puder falar um pouco dessa questão do veganismo, porque eu acho que no momento de crise alimentar como o que a gente está vivendo, a gente precisa questionar o modelo de produção como um todo dos alimentos. E o veganismo, ele tem essa crítica também, né? Da gente repensar o que a gente consome, de quem a gente consome, o que a gente está financiando quando a gente está se alimentando. E você também leva isso para a sua vida, né? Até, por exemplo, em relação à vestimenta, a fazer patrocínio para determinadas marcas de forma gratuita. Como que você tem hoje se posicionado assim? É uma coisa que vem de muito tempo, ou assim, desde a juventude, ou conforme você foi amadurecendo, você foi estabelecendo essa visão? Não, isso tem a ver com amadurecimento. Você vai ficando mais velho, você vai ficando mais consciente, mais experiente. O problema é colocar em prática. Porque tem muita gente que sabe disso tudo e não coloca em prática. Porque é trabalhoso. Certo? Então, tudo tem a ver com economia. A sustentabilidade nada mais é do que o quê? Economia. Você economizar. Você ser vegetariano, você está economizando. Você está deixando de comprar um alimento processado, você está comprando os alimentos mais simples, que são os alimentos mais baratos, e a sua saúde vai ser rica. Um exemplo, né? Quando você deixa de comprar carne, quando você deixa de comprar um bife, você está economizando mais de 200 litros de água. Sabia que para fazer um bife se gasta 200 litros de água? E as pessoas vêm falar para a gente economizar no banho? Entende a hipocrisia? Então, tudo é economia. Não é só você guardar o dinheiro e administrar o dinheiro. É a roupa que você veste, o tênis que você compra. Para que ter 100 pares de tênis se você pode ter 5? Você pode usar um por semana. 7, vai. Mas para que comprar 100? Entendeu? Além de você estar gastando seu dinheiro, você não está contribuindo para uma vida sustentável do próprio planeta. Então, tudo está interligado na economia. A economia é um círculo aqui, dele sai vários galhos, né? Então, eu lido assim, eu tento ser o mais econômico possível. Nessa pandemia, meu orçamento tá estourado, tá ligado? Porque eu não estou trabalhando. Se não fosse a educação financeira, eu ia ter que arrumar alguma outra coisa para fazer. Não estou reclamando disso, tá certo? Tipo assim, festa clandestina eu não faço, porque também não vou estar colaborando com a saúde do mundo. E fiz algumas lives aí pagas e tal, fiz alguns projetos, mas o meu trabalho, que eu trabalhava 4 dias por semana, não tô parado. Entendeu? Então, eu tenho que... Se não fosse a educação financeira, eu não estaria sobrevivendo. Ia estar em maus apuros, maus lençóis. Então, tipo assim, vai desde a sua alimentação à roupa que você veste. Entendeu? Quantas vezes você sai de carro? Às vezes você pode ir a pé ali, andar 2 quilômetros a pé. Para que ir de carro? Gastar combustível. Você pode ir na Zona Leste, eu moro no centro. Você vai na Zona Leste, ou na Zona Oeste, ou na Zona Norte. Para que ir de carro se você pode ir de metrô?
Entendeu? São muitas questões. A vida sustentável, né? Como eu falei antes, é complexo, né? É extremamente complexo porque tudo gera um impacto, né? A forma como a gente se alimenta, a forma como a gente se veste, tá tudo muito conectado. Eu queria saber um pouco mais sobre a 4P, assim, como que foi essa conversa entre você e o X para decidir fundar, e como é para você administrar uma empresa, se você chega a estar efetivamente, né, na administração da 4P, pensando coleções e tudo mais, porque eu vi que vocês estão se movimentando bastante nessa pandemia, realizando bazares, né? Você pode contar um pouco dessa construção? A 4P é uma empresa, como qualquer outra. É uma empresa que está crescendo. Então, nós estamos investindo na 4P. Quem vê a gente acha que a gente está milionário. Mas a 4P, desde quando a gente voltou para cá, de 5 anos para cá, nós só temos investido nela. Entendeu? Eu vi uma história da Amazon, que a Amazon teve 10 anos de prejuízo antes de ser a Amazon que é hoje. Então, a gente está investindo na marca, por isso que parece que ela é uma marca grande. Não é. Nós estamos investindo para ter produto e para ter produto de qualidade, que é a nossa principal intenção, né? Nosso principal foco é ter ter um produto de qualidade. Para você chegar na qualidade, são vários, é um processo, né? Você passa por várias etapas. Desde o tecido que você compra até a costura, passando pelo silk, passando pelo caimento, passando pela etiqueta. É muita coisa que envolve. E tudo isso é investimento, né? Então, todo o dinheiro que a gente está ganhando, a gente está investindo na marca para colher os frutos daqui a uns 3, 4 anos. E é trabalhoso também você fazer, sempre que possível, trabalhar entre os pretos, né? Contratar funcionários pretos, trabalhar com os pretos, fazer o dinheiro girar entre nós. Não é fácil. Porque não adianta você só trabalhar entre nós. Você tem que ter uma qualidade também, um serviço de qualidade. Infelizmente, muitos dos nossos não oferecem um serviço de qualidade. E você tem que partir para outra pessoa. Então, é uma empresa como qualquer outra. Eu acho que eu sou um bom administrador, entendeu? Mas a 4P agora é investimento. Não tem lucro. É só investimento. O lucro vai vir lá na frente. Com o tempo, né? E falando assim dessa visão de longo prazo, como é que você se vê assim, daqui 10 anos? 2031, Cleber Simões. Olha, Gabriela, eu tô com 51, eu tô na minha melhor fase. Na melhor fase. Pô, eu fiz 40, eu falei, porra, quero ver. Todo mundo fala a vida começa aos 40. E é verdade mesmo, é até um clichê, né? Mas é verdade. Tipo, eu tô muito melhor agora do que quando eu tava com 40. Entendeu? Então, a vida boa tá acontecendo agora para mim. E é legal quando você percebe isso, quando você sente isso. Você consegue tocar nisso, né? Então, eu sou muito grato, não só ao universo, a mim mesmo, porque eu busquei isso também. Estou buscando isso, né? Daqui a 10 anos, talvez eu esteja melhor ainda. Talvez eu esteja melhor ainda. Eu estou trabalhando para isso. Não só financeiramente, mas principalmente na parte da saúde, né, meu? Eu tô com 51, não tenho mais 30, nem 20, nem 40. Então você tem que cuidar da sua saúde, porque falando de uma maneira clichê de novo, a maior riqueza que a gente tem é a nossa saúde, mano. Tá ligado?
Minha mãe, eu cresci vendo minha mãe, os mais velhos falar isso, eu achava que não. Mas você ter saúde, cara, se você não tem a saúde, você não faz nada. Tá ligado? É óbvio, até. Então, eu tô trabalhando para ter saúde aos 61. Eu acho que eu vou estar bem. Mas o futuro a gente não sabe. A gente não colhe o que a gente planta. Eu estou tentando plantar as melhores sementes e cuidar, né? Com certeza. E uma coisa que eu ouvi o Emicida falando esses dias, assim, sobre essa fase de não ter limitação técnica, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, da produção de música, tudo vai influenciar na qualidade do som. O instrumento que você tem, o microfone, o cabo, é uma infraestrutura que é cara, né? E que muitos meninos na periferia querem aí produzir seu som, mas tem essa dificuldade. Você hoje consegue olhar e falar, cara, eu tenho esse equipamento, eu posso tocar com o equipamento que eu quiser, eu posso gravar no estúdio que eu quiser. Como músico, como é que é para você não ter limites materiais para a produção da sua arte? Que eu imagino que foi uma coisa que aconteceu e você pode falar também. Olha, sinceramente, a minha opinião, não precisa de muito para você ter um bom resultado musical, né? Você tem que ter um bom ouvido, um bom gosto, claro. Mas você não precisa de ter um puta estúdio multimilionário, equipamentos caríssimos. Não. Você pode ter equipamentos de qualidade e gastar o necessário. Entendeu? Muita gente quer o glamour, quer fazer no estúdio mais caro, usa o microfone mais caro. Não. Se você tiver um bom equipamento, você consegue tirar um puta som. Então, entende que eu falei que tudo é economia? Não dá para você tirar um bom som em qualquer equipamento. Realmente, não. Mas você também não precisa do mais caro. Às vezes o mais caro, ele nem é tão bom, ele só é mais caro. Entendeu? Então, hoje, eu consigo ter bons resultados das músicas que eu estou envolvido com uma boa estrutura. Não precisa de ter muita coisa. Claro, eu sou exigente, claro. Tem o resultado final de uma música, que é a masterização, ela tem que estar boa. E isso depende muito já de como ela começa. Entendeu? Depende já dali, ó. Você na sua casa, o timbre que você usa, o jeito que você sampleia, o jeito que você toca, a captação que você tem do som. Não adianta nada você captar tudo, fazer uma música de uma maneira com baixa qualidade e você querer, no final, ter uma ótima qualidade, porque uma coisa influencia na outra, né? Você não vai conseguir fazer um bom arroz se você usar qualquer óleo, se você usar um alho estragado, se você tiver um arroz de quinta categoria. Você pode ter a mão que você tiver, pode ser o melhor cozinheiro, não vai sair bom. Entende o processo? É isso. Hoje eu consigo ter uma boa qualidade de som, assim. Mas isso é tão importante porque às vezes a gente fica querendo uma estrutura ideal para começar e a estrutura ideal muitas vezes é a que a gente tem, né? E aí a gente vai se organizando para ir evoluindo, melhorando, um equipamento melhor, um recurso, mas tudo tem um começo, né? A gente Exatamente. Também às vezes vira um pretexto, né, para a gente adiar a realização de sonhos de alguma forma, a gente não ter a estrutura ideal, mas começar com o que a gente tem, e é muito interessante porque o rap, ele na sua essência, ele não vai começar dessa coisa sofisticada de ter que ter um equipamento gigantesco. Se a gente olhar para a nossa história, né, é a gente conseguir produzir a nossa liberdade de expressão a partir das ferramentas que a gente tem. Que às vezes é um sample, às vezes é um
trecho, e é aí que tudo começa, né? É aquele ditado, lutar com a arma que tem. Né? Você tem que lutar com a arma que você tem. Você tem que ir para a luta. Aí você vai aperfeiçoando, você vai melhorando. Sim. Eu li um livro nessa pandemia, que chama Pânicos, Manias e Depressões, que é um cara que ele tenta associar o capitalismo com um transtorno bipolar. E ele faz isso estudando as crises financeiras. Eu achei muito interessante para a gente pensar como que a gente está meio que vivendo um espiral, sabe? O Brasil viveu uma ditadura militar há não muito tempo atrás, a gente vem de crises econômicas e é quase como se a gente tivesse aí momentos de ascensão e decadência, né? Como é que você está vendo esses ciclos? E assim, você tem esperança para o nosso país para os próximos assim 10 anos? Você se coloca mais como. Você se vê mais otimista ou pessimista, pensando aí em relação ao nosso país e ao nosso povo, especialmente? Olha, embora eu seja um cara realista, porque a gente tem que ver com a realidade. Eu sou uma pessoa otimista, eu não sou pessimista. A gente está sentindo uma mudança, tá começando a ter uma mudança de mentalidade. Essa mudança a gente consegue sentir, consegue quase pegar ela, entendeu? Essa mudança de país melhor. Mas eu acho que é a médio e longo prazo, não agora. A mentalidade colonial de exploração, a mentalidade escravagista, ela ainda está muito presente ainda no país. Eu costumo brincar assim, o Brasil é o mesmo de 500 anos atrás. A diferença, a única coisa que mudou é que todo mundo tem moto, carro e celular, tá ligado? Mas a mentalidade é a mesma. Então, eu estou sentindo essa mudança devagar, mas o país precisa jogar na privada essa mentalidade colonial de explorar o outro, entendeu? De não ser independente, de não ter de ser um país independente, de ter as suas próprias indústrias, de investir pesado em educação e tecnologia. A gente não tem isso. Nós não temos uma marca de automóvel brasileira, não tem. E a indústria automobilística, ela reflete muito o que o país é. Reflete muito a posição que o país está no mundo. É ou não é? Subordinação total. Aí você pensa assim, Honda, Toyota. Aí você fala o quê? Japão. Uma ilha, mano. Olha a força que o Japão tem. O Japão é o quê? A quarta economia do mundo? Quarta. Aí você pensa, BMW, Mercedes, Alemanha. Aí você pensa, Ford, Chevrolet, Cadillac, Estados Unidos. Tá ligado? Então, a gente não tem uma fábrica de automóvel nossa. Entende como a gente está atrasado? Aí é sendo realista. Por isso que eu acho que a mudança é de médio e longo prazo. É daqui uns 80 anos, 70, tá ligado? Então eu vejo sim que a mudança tá aí. A mudança tá aí no ar aí, meu. Isso é muito importante porque, assim, desde que a No Front nasceu, o nosso esforço é da gente traduzir esse universo da economia, que intencionalmente é colocado como muito distante da gente. Essa questão da produção, da gente entender que no final do dia é a gente que produz tudo e que a gente tem condições de redesenhar o caminho dessas prioridades, é um entendimento que isso tem um potencial muito grande de mudar a conjuntura, né? E acho que o rap ele fez um feito histórico que é trazer a nossa voz em primeira pessoa. Não é o outro falando o que a gente quer, é a gente falando o que a gente quer.
Então, esse casamento da economia com o rap, ele é uma proposta extremamente ousada para a gente ter agência nessa questão econômica. Não dá para a gente ficar aceitando os dogmas dos economistas brancos que, durante os últimos séculos, conduziram esse país para a desigualdade. Né? Para eles está tudo bem a gente ter uma favela surgindo por semana, e tudo por conta da própria incompetência deles, né? É a intenção deles. E quando a gente entende, cara, vamos entender esse negócio, vamos entender o que a gente pode fazer diferente, a gente chega em outros lugares também, né? Dentro do próprio rap, tem um exemplo que eu queria trazer aqui, que é o exemplo da própria família do Sabotagem, que foi atrás dos direitos autorais, que se organizou para fazer jus ao legado que ele deixou, né? Hoje tem até um time de futebol que vende camisetas e produtos, mas está muito ligado a gente perceber o nosso valor, né? Que muitas vezes, como a gente vem desse histórico de ser despejado, de perder as coisas da noite para o dia, a gente vai naturalizando isso na nossa vida. E tem uma coisa assim que é dito nas músicas, eu nem vou lembrar agora qual música mais específica, mas acho que é A Vida é Desafio, que o Ed Rock fala assim, não se acostume com essa vida, e essa vida não é para você, sabe? Mas em São Paulo, Deus é uma nota de 100, então a gente ainda está lutando contra as coisas mais básicas, né? Que é ter 3 refeições por dia com dignidade, morar num lugar que tem uma infraestrutura legal. E acho que no final do dia, a educação financeira coloca a gente para ser protagonista e responsável pela construção dessa nova era, né? No disco Cores e Valores, vocês fazem quase que um anúncio, né, dessa nova era que os pretos têm que chegar na música Você Me Deve. E é um movimento, se a gente olhar para o mercado hoje, a gente tem uma transformação que está anunciada em Você Me Deve. Né? Porque tem aí uma mudança mercadológica, o mercado entender que eles não vendem mais nada nesse país sem as mulheres, sem os negros, sem a população LGBT, mas estão fazendo isso também de uma forma, às vezes, perversa, né? Porque não estão chegando junto economicamente do nosso povo, né? A gente quer ser mais do que consumidor, a gente quer também ser produtor. Tem que prestar muita atenção nisso, porque nós somos o novo produto agora. Então, 95% das vezes, a intenção deles é vender o produto, vender o que é preto. E a gente não pode ficar se iludindo com frases. Favela venceu, nós temos que conquistar os espaços. Quais espaços? O espaço dos brancos? Nós temos que fazer o nosso espaço. Entendeu? Então, os pretos estão aparecendo aqui, ali, legal. Serve de referência para as crianças, que elas estão se vendo. Tem uma identidade. Mas nós temos que ser os protagonistas. Não aquele coadjuvante que aparece, que está no final da fila. Nós temos que ser os protagonistas. E para ser os protagonistas, Gabriela, só se a gente começar a fazer entre nós. Nós temos que fazer entre nós. Nós temos que ser os donos dos negócios. E quando não for para ser o dono do negócio, quando você for ser usado por um comercial, ou quando você for chamado para uma colaboração, você tem que cobrar, você tem que saber o seu valor e cobrar o valor que você vale. Saber negociar. Aí, por isso, é aí onde entra no front, é aí onde entra a educação financeira. É aí onde entra você não ter culpa de falar, o meu valor é esse aqui. Uma marca me chamou esses dias para fazer um remix de uma música. Entendeu? E ela lidou comigo como se
para começar, ela me nivelou por baixo, como todos eles fazem. A maioria deles fazem. Te nivelam por baixo, acha que você tem aquela mentalidade de 30 anos atrás, ou que você tem aquela mentalidade do escravo, que a pessoa, eles fazem assim e você vai lá. Aí eu pedi um valor muito acima, só para ver o que eles me respondiam. Eles nem me responderam. Entende? Então, eu sei quem eu sou. Eu sei o meu valor. Eu sei o meu nome. Eu sei da minha caminhada. Infelizmente, muitos não sabem. E quando sabem, tem medo de negociar. E aí acaba aceitando as migalhas que eles oferecem. Entendeu? É complexo? É complexo, é claro que é complexo. É difícil virar a chave, você desconstruir tudo que foi construído desde criança na sua cabeça, não é fácil. Exatamente. Tem uma coisa que eu aprendi, é que assim, todas as empresas que estão listadas na bolsa, elas têm que divulgar as informações financeiras abertas. Então, agora, sempre que uma marca de capital aberto me chama para alguma coisa, eu entro lá para ver qual é o orçamento anual deles de marketing. E é uma coisa surreal, porque uma empresa que é listada na bolsa, ela tem mais de 100 milhões por ano para fazer marketing. 100 milhões para fazer marketing. Milhões, gente. Porque anunciar, por exemplo, um comercial na televisão não é barato. 1 minuto de um comercial na televisão é extremamente caro. Então, é muito importante a gente se emocionar menos, né? Segurar a emoção e entender que nem tudo que brilha é ouro, né? E pensar também em termos dos investimentos necessários para a carreira, né? Porque tem uma coisa que você me falou uma vez que eu acho que é importante trazer aqui, que é assim, cara, o nosso nome é muito valioso. A reputação que a gente constrói junto às pessoas é uma coisa que não tem preço. Não. Então, quando uma marca ela te convida para fazer uma coisa, ela não está só convidando ela não quer só o seu remix da sua música, ela quer também a sua relevância, a sua credibilidade, o status que você tem perante a sua comunidade. Olha quem fez isso aí para mim. Olha quem eu tenho aqui comigo. Não é verdade? E porque a gente valida, né? Tipo, se a gente vê, cara, que a LJ tá nesse lugar, aquele lugar ele acaba tendo também um status de que não é lugar escroto, né? Então, é uma coisa que a gente precisa estar muito atento, né? Que é o valor da nossa imagem e a importância da gente preservá-la no momento em que querem mercantilizar tudo. Exatamente. O valor que não tem valor, né? E que muita gente cede. É difícil. Olha, assim, eu quero mais uma vez parabenizar vocês pelo Cores e Valores, porque quanto mais eu estudo esse disco, mais descobertas eu tenho e acho que é um disco que fala muito, reflete muito sobre os desafios colocados para essa geração agora, assim, sabe? Nós somos os filhos dos sobreviventes. O Cores e Valores é o mais perigoso, né? Ele é muito perigoso. Se você puder falar um pouco assim, o que esse disco representa para você e como é que foi para você fazer esse processo, porque ele é um disco extremamente sintético, é o mais curto da história de vocês, mas que diz muito, né? Ele tem mensagens extremamente importantes para passar, só que ele é um tiro certo, ele é curto e objetivo. Sabe aquele filme, eu esqueci o nome dele em inglês, o nome original, mas aquele filme que foram os irmãos Coen lá que dirigiram, Onde os Fracos Não Têm Vez? Sabe esse filme? Onde os Fracos Não Têm Vez? Tem uma frase do Tom Lee Jones, que é um dos atores principais, que ele é o policial, que ele tá trocando ideia com não sei quem, que ele fala uma coisa que me marcou muito. A idade simplifica o homem.
tá ligado? Então, para você mandar a mensagem, você não precisa mais escrever uma música de 10 minutos ou uma música de 5 minutos. Numa música de 3 minutos, 2 minutos e meio, você já dá o papo ali, pá! E aí o problema é que muita gente não entende, né? Entendeu? Quando o Brau fala, no fundo da boate ampliando os negócios, matando o dragão da preguiça e do ócio. Tipo, já deu papo já. Né? Deixa eu ver outra. Do Capão Fununda, vestir minha camisa listrada e sair por aí por dinheiro, caralho, não pra curtir. Uhum. E então, o que eu entendi, assim, é que ele tá falando desse contexto de negociar com o sistema, né? Negociar sempre e não ser engolido pelo sistema. Entrar na Matrix, fazer o que tem para fazer e sair. E ninguém te pegar, tá ligado? Isso aí. Ai, Kelly, assim, é sempre uma honra, assim, gigantesca. Eu quero convidar todo mundo que está assistindo essa conversa a ouvir novamente o disco do Cores e Valores, porque se você acha que você já entendeu tudo que esse disco tinha para dizer, você vai ser surpreendido, certamente. É um disco, assim, muito rico. Abre aspas. Pelas marginais, os pretos agem como reis. Quer gostar de nós? Tanto faz, tanto fez. Fecha aspas. Vou me degradar para agradar você? Nunca. Olha a ideia. Porque eu não falei, pensam que eu não sei. Eu não sei. Só porque eu não falei, vocês acham que eu tô moscando. Tá ligado? É muito perigoso. É muito perigoso. Assim, e eu realmente, assim, a gente deu o nome de Nova Era para esse evento de 3 anos lá no Front, porque essa é uma frase que tá na música Você Me Deve, assim. Eu acho que é uma música que pegou tudo também. Existe uma dívida dentro desse sistema. A gente está listando aqui, tudo isso que a gente está listando são itens de uma dívida que começou há muitos séculos. Só que hoje, né, o Brasil tentou construir uma narrativa da democracia racial, somos todos brasileiros, mas no fundo a gente tem as mesmas famílias que desde a era colonial tem ali seu cercadinho na Paulista, sua fazenda no interior, sua fazenda no centro-oeste brasileiro. Então, é muito importante, casa com uma reflexão que eu tive na África do Sul, quando eu conheci as lutas contra o apartheid. A gente precisa falar em reparação quando a gente fala, para falar em qualquer tipo de conciliação. Né? E essa reparação ela envolve necessariamente a gente listar as dívidas. Existem dívidas que precisam ser pagadas de um lado, e eu acho que essa música do Você Me Deve, ela anuncia essa nova era a partir da perspectiva da gente entender o que precisa ser liquidado, o que tem que ser saudado dessas dívidas e como é que a gente se articula em torno disso, né? Então, assim, muito obrigada mesmo, porque é a continuidade. A gente está em Sankofa direto, olhando para o passado, mas olhando com os pés em direção ao futuro. E eu acho que eu falo por mim, mas por muitos jovens que puderam construir autoestima a partir das músicas do Racionais. Assim. A virada que vocês viveram do Nada Como um Dia para Cores e Valores é uma virada que a gente ainda vai viver, que a gente ainda está vivendo, que está relacionada com acessar o mundo dos brancos na universidade, com acessar o mundo das pessoas ricas no trabalho. A gente teve aí mudanças sociais no Brasil, e aí a gente nem entrar no mérito do quão profundo elas foram, mas, por exemplo, quando eu fiz economia, eram 50 alunos na minha sala, sendo que desses 50 eram 10 mulheres, e dos 50 eram 2 negros. A mensalidade da faculdade que eu estudei custava R$ 1.800 por mês. Só que eu tinha bolsa integral do ProUni. Mas, assim, é um espaço que eu todo tempo falava, não é para você estar aqui, você não é daqui. E foi o rap, foi ouvindo Negro Drama, foi ouvindo A Vida Desafio, que eu tive a consciência de que aquele era o meu lugar e que eu tinha uma missão para cumprir ali, assim. Então, eu quero agradecer, assim, muito, porque
realizando os sonhos de vocês, vocês ajudam a gente, né? E você, especificamente, ajuda a gente a realizar os nossos. É nosso dever. É nosso dever. É mais do que obrigação. É uma missão. Tem que fazer isso. É nosso dever, mano. Quando você sabe de uma coisa, é o seu dever divulgá-la, patrociná-la, trabalhar para aquilo acontecer. É o dever, mano. Não é pela fama, não é para ter reconhecimento nem nada. É o dever, mano. Senão você não cumpriu a missão. Entendeu? É isso, assim. E a gente segue na nossa missão de democratizar esse conhecimento. Nesses 3 anos, até compartilhando, a gente tem histórias incríveis, assim, de pessoas que conseguiram. E é muito louco como, às vezes, são coisas muito pequenas que fazem uma diferença imensa na nossa vida. Tem uma aluna que fez o nosso primeiro curso em 2018 e ela tinha um buraco no banheiro dela há mais de 8 anos. E ela conta que o curso fez ela entender o porquê disso. Ela percebeu que estava ligado com a infância dela, o banheiro era fora de casa, com madeirite de porta. E essa mulher conseguiu juntar, em um período de 2 anos, juntar dinheiro para reformar o banheiro com arquiteto e tudo, sabe? E pagar à vista. Então, tem uma coisa que eu acho que é importante da gente pensar, e queria deixar para as pessoas que estão assistindo a gente, é que a revolução ela não é um momento, ela é um processo. E quando a gente consegue revolucionar coisas pequenas na nossa vida, como, por exemplo, interromper um ciclo de endividamento familiar, quando a gente consegue se organizar para investir na geração futura, vou pagar um curso de inglês para o meu sobrinho, eu vou pagar, vou permitir que meu neto faça um curso, que estude, tudo isso é um movimento que está conectado e leva a gente na construção do novo. A gente não tem como ter certeza do futuro, mas a gente tem como saber que quando a gente investe na gente, na nossa comunidade, nas gerações futuras, a gente vai construir um lugar melhor para a gente vai minimamente deslocar o que a gente tem considerado como possível. Os Panteras Negras, por exemplo, eles inspiram a gente até hoje a não ter uma atitude submissa diante da violência do Estado, né? Eles inspiram a gente a estudar os nossos direitos, a montar organizações autônomas. E acho que, assim, o Racionais é também uma dessas instituições para a história, assim. Daqui a alguns séculos, as pessoas vão falar sobre esses 4 pretos que foram muito ousados, sabe? Em trazer dignidade para a gente, em cantar sobre dignidade no momento onde isso não estava necessariamente dado, mas foi essa persistência que fez a gente conseguir avançar e construir, né? E também ter esse exemplo, assim. Então, eu quero agradecer, assim, demais, demais, demais. Obrigada por sonhar quando não era possível, porque foi isso que fez a gente estar aqui e a gente ainda vai levar isso para muita gente. A gente abriu o caminho mesmo. Abriu o caminho com um monte de perigo, um monte de armadilha, mas a gente enfrentou. Agora tem que continuar abrindo o caminho. Tá um pouco mais fácil. Tá um pouco melhor. Um pouco melhor. Um pouco, né? Porque o sistema também está aí, eles estão de olho e com ferramentas talvez muito mais sofisticadas, né? Do que anos atrás, né? Ferramentas de computação, ferramentas de absorver mesmo e engolfar e matar na raiz coisas que são extremamente revolucionárias, né? Kaeli, assim, tem algum sonho seu que você ainda não realizou, mas você está fazendo um planejamento assim para realizar? Porque a gente fala muito de compartilhar sonhos para o nosso planejamento. Eu já falei algumas vezes, mas repito assim que eu tenho um sonho que a gente tenha uma universidade preta, periférica e independente, inclusive do Estado. Sabe? Acho que a gente tem doutores, mestres suficientes para ter um espaço onde a gente consiga desenvolver
o nosso conhecimento e os próximos 20 anos, assim, eu quero me dedicar a essa construção. Se você puder compartilhar algum sonho seu, para a gente encerrar. A gente tem que ser dono das instituições, né? Eu quero ter também. Não precisa de ter, eu quero colaborar com uma escola ou com ser sócio, fazer parte da sociedade de um banco nosso, entendeu? A gente tem o grande poder está nas instituições. Banco, escola, hospital, universidade, né? Então, e na verdade, estou trabalhando já para isso, só que está nos bastidores, né? É a médio e longo prazo. É isso, vamos seguir, porque uma coisa que eu falo, assim, os conservadores, eles estão bem articulados, mas a resistência está muito mais e a gente tem a espiritualidade a nosso favor, Exatamente. então vamos seguir nesse fluxo. Kaeli, muito, muito, muito obrigada pela sua presença aqui, muito obrigada por colaborar, contribuir com o nosso trabalho, assim. Você, sem sombra de dúvidas, faz parte dessa história, é um pilar fundamental dessa nossa história. E ao longo desse evento, a gente vai instrumentalizar as pessoas, sabe? A gente precisa tirar nosso povo do endividamento, porque é uma coisa que tem empobrecido a nossa comunidade. Você pagar 300% de juros no cheque especial é um roubo, é um assalto à mão armada legalizado. Legalizado. Né? Legalizado. Então, a gente tem trabalhado nessa perspectiva de trazer autonomia. Quero agradecer muito, muito a sua presença, dizer para todo mundo que está assistindo, gente, vai ter masterclass, eu vou dar aula para gente se organizar para ter a casa própria, para sair do endividamento. A gente vai ter conversas com outros convidados também, maravilhosos como esse aqui. Então, quero convidar todo mundo para assistir a nossa programação de 3 anos. E, Kaeli, estamos juntos na construção do império, estamos vivos a despeito de um sistema que diz que não, e a gente está construindo aí essas trincheiras e esses túneis. Gratidão enorme, viu? Lutando contra a Matrix da supremacia branca, sempre, sempre. Eu agradeço também pelo convite, continue com o trabalho aí espetacular da No Front aí que vocês estão fazendo, parabéns. E que precisar, tiver ao meu alcance, estamos aí, liga a nós, estamos juntos, tá bom?